1. Uma mistura gasosa denominada de argometa P10 contém 10% em massa de metano e argônio em quantidade para fechar o balanço da composição. Considere que um recipiente de volume igual a 100 litros está preenchido somente com 100 gramas de argometa P10. Considerando condições ideais, a pressão parcial do metano no recipiente em atm e a 298 Kelvin é aproximadamente igual a, dado a massa do metano é igual a 16 gramas por mol, a massa do argônio é igual a 40 gramas por mol, o R é igual a 0,082. Então, o número 1, então eles falam sobre argometa P10, que contém nós temos que fazer para descobrir a pressão parcial do metano? Primeiro nós temos que saber a quantidade de mols que tem do metano na mistura. Então, 1 mol de metano tem 16 gramas. Considerando que nós temos 100 gramas do argometa, 10 gramas é de metano e 90 gramas é do argônio. Então, quantas gramas de metano nós temos? 10 gramas. Então, nós temos x mol para 10 gramas. Fazendo a multiplicação cruzada. Vai dar 16x é igual a 10 vezes 1, 10. Então, x, 16 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, vai ser 10 dividido por 16. Então, 100 dividido por 10 dividido por 16 é 0,625 mol. Então, agora com essa quantidade de mols, nós conseguimos descobrir a pressão parcial. Porque a pressão parcial do CH4 vai ser igual ao número de mols do CH4 vezes R vezes T sobre V. Nós temos o número de mols, o R é uma constante, a temperatura foi dada que é 298, e o volume foi dado que é 100. Então, basta agora substituir os valores na forma. Então, PCH4 vai ser igual a 0,625 vezes 0,082 vezes 298, dividido pelo volume de 100 litros. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 0,15 atm. Então, a resposta correta é a letra B, 0,15 atm. 2. Os gráficos de pressão versus volume, temperatura e quantidade constantes, e pressão versus quantidade, volume e temperatura constantes, que representam gás, respectivamente, são. Então, lembrando, pressão versus volume é inversamente proporcional. Pressão versus quantidade é diretamente proporcional. A pressão e o volume, lembra que a gente gera uma curva. Com o aumento do volume, a pressão reduz. Com a redução do volume, a pressão aumenta. E a pressão com quantidade, ela é linear. Então, com o aumento da quantidade, você também aumenta a pressão. O único gráfico que representa pressão versus volume é o da letra C. Então, o jeitinho que tem o gráfico pressão por volume é essa curva, como está representada nessa imagem. E a pressão versus quantidade, ela é linear e diretamente proporcional. 3. Considere um recipiente fechado de paredes rígidas com volume constante de 3 litros, contendo 1 mol de gás ideal a uma pressão de 5 atm e 0 graus Celsius. Quando esse sistema é aquecido até uma temperatura de 273 graus, a pressão em atm do gás dentro do recipiente deverá ser, dados 273 Kelvin é igual a 0 graus Celsius. Então, agora nós vamos resolver o exercício 3.
nós vamos aplicar a formulazinha P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, porque a pressão ela aumenta de forma diretamente proporcional à temperatura. Nós não podemos trabalhar com a temperatura em graus Celsius. Então, 0 graus Celsius é 273 Kelvin e 273 graus Celsius é igual a 3 mais 3, 6, 7 mais 7, 14, sobe 1, 4, 5, 546 Kelvin. Então agora é só jogar na fórmula. Sempre fica de olho nessas situações aqui, porque senão você ia ter que fazer um cálculo que seria 5 vezes 546 e depois pegar esse resultado e ainda dividir por 273. Então, observar isso aqui ganha muito tempo numa prova. Então, a resposta certa é a letra E, 10 atm. 4. Considere um gás ideal que passa por uma transformação durante a qual sua pressão e o volume que ocupa podem variar, mas sua temperatura é sempre mantida constante. A lei de Boyle-Mariotte garante que, nessas circunstâncias, o produto entre a pressão P e o volume V ocupado pelo gás é constante. Quando o gás considerado ocupa o volume correspondente a 18 ml, a sua pressão é de 3 atm. Se a medida do volume ocupado pelo gás for de 2,25 ml, então sua pressão em atmosfera medirá... Agora vamos resolver o exercício 4. Então, é só a gente usar essa fórmula aqui. Como ambos estão em ml, a gente não vai precisar transformar em litros. Por quê? Você vai ter ATM vezes ml igual a ATM vezes ml. Então, ml vai cortar um com o outro, vai ficar ATM igual a ATM. Então, não tem necessidade de a gente fazer essa transformação. Ok? Então, a pressão inicial era de 3, o volume inicial era 18. A pressão 2 é o que nós queremos e o volume passou para 2,25. atm, letra C. E nossa última questão, 5. Em um recipiente fechado com capacidade para 2 litros, existe um gás submetido à pressão de 2 atm a 27 graus Celsius. A nova pressão em atm a que este gás estará submetido, se a temperatura for elevada a 177 graus Celsius, será D. Então, nós vamos utilizar aquela relação P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. Então, aqui está em graus Celsius, para Kelvin vai ficar 300 Kelvin, e aqui é só somar por 273. Então, 7 que vai dar 0, sobe 1, 14, 15, sobe 1, 4, então é igual a 450 Kelvin. Então, a pressão inicial é 2, a temperatura inicial é 300 Kelvin, a pressão P2 é o que a gente quer e a temperatura passou para 450. Letra A, 3 atm. 6. 5 gramas de gás hidrogênio, H2, foram misturados com 32 gramas de gás oxigênio, O2, em um recipiente de 10 litros a 27 graus Celsius. Considerando o comportamento da mistura como modelo de gás ideal, podemos informar que a pressão total do sistema em atmosfera vale adotar nessa questão R igual a 0,082, temperatura em Kelvin igual a 273 mais a temperatura em graus Celsius, e as massas atômicas
do hidrogênio igual a 1 e do oxigênio igual a 16. Primeira coisa que nós precisamos saber é quantos mols de cada um dos elementos nós temos. Então, nós temos H2. Então, a massa molar do H2 é 2 gramas por mol. Então, 1 mol de H2... Então, 1 mol de H2, eu tenho 2 gramas. Se eu tenho 5 gramas ali, quantos mols de H2 eu vou ter? Regrinha de 3. Multiplica cruzado. Então, vai ser 2x é igual a 5. X é igual a 5 dividido por 2, que vai ser igual a 2,5 mols do hidrogênio. Agora, do oxigênio. O oxigênio, ele é 16. Então, serão 2 vezes 16, que vai dar 32 gramas por mol. 1 mol, eu tenho 32 gramas. Quantas gramas eu coloquei de oxigênio? As 32 que tem 1 mol. Então, eu tenho só 1 mol de oxigênio. Então, agora eu sei que no meu sistema eu tenho 2,5 mols do hidrogênio e 1 mol do oxigênio. Então, eu tenho 2,5 mols do hidrogênio e 1 mol do oxigênio. Então, como nós temos a mistura dos dois, o número de mols total vai ser a soma do de hidrogênio mais o do oxigênio. Então, o número de mols total vai ser 2,5 mais 1, que vai ser igual, então, a 3,5 mols. E agora é só jogar naquela fórmula. PV é igual a nRT. Lembrando que aqui agora vai ser N total. E aqui também vai ser pressão total, que é o que a gente quer. Então, vai ser o resultado daqui, vai ser 8,61 atm. Com a resolução do exercício, a letra correta é a letra E, 8,61 atm. 7. Industrialmente, é possível separar os componentes do ar, utilizando-se uma coluna de fracionamento. Com este processo, obtém-se gases como oxigênio, nitrogênio e argônio. Nesse processo, o ar é comprimido e se liquefaz. Em seguida, ele é expandido, volta ao estado gasoso e seus componentes se separam um a um. A ordem de separação dos gases na coluna de fracionamento está baseada em qual propriedade da matéria? Então, para a gente resolver esse exercício, nós temos que pensar. Ele está na forma de gás, ele é comprimido, então ele se liquefaz. E depois, ele vai ser expandido de novo e cada um vai voltando ao estado gasoso de acordo com o seu ponto de ebulição. Então, o que vai determinar quem vai voltar para o estado gasoso primeiro que o outro é quem tem o menor ponto de ebulição. Então, o primeiro que vai entrar no estado gasoso vai ser o que tem o menor ponto de ebulição, depois o segundo menor ponto de ebulição e, por último, o que tem maior ponto de ebulição. Então, a ordem de separação dos gases na coluna, ela está baseada na sua temperatura de ebulição. Então, é a letra E, na temperatura de ebulição dos gases. Ou seja, o gás com menor temperatura de ebulição separa-se primeiro. 8.
Um técnico do Laboratório de Química da IFTO deseja identificar o conteúdo de um cilindro contendo um gás monoatômico puro. Para isso, coletou uma amostra do gás e determinou sua densidade, D igual a 5 gramas por litro, a 27 graus Celsius e 1 atm. Assumindo o modelo do gás ideal e empregando as informações anteriores, é possível estimar que a massa molar do gás vale adotar R igual a 0,082 e a temperatura em Kelvin igual a 273 mais a sua temperatura em graus Celsius. Então, nós vimos no exercício 6 que a densidade é dada por M vezes P sobre RT. Então, a massa molar ela pode ser dada por densidade vezes R vezes T dividido pela pressão. Então, a massa molar desse gás com 5 gramas por litro de densidade é 123 gramas vezes mol a menos 1. Após a resolução do exercício, a letra correta é a letra B, 123 gramas por mol. 9. Uma mistura gasosa contém hidrogênio e neônio, exercendo pressão total de 5 atm, sob condições ideais. Sabendo-se que a massa de neônio na mistura é 4 vezes maior que a massa de hidrogênio, a pressão parcial do hidrogênio em atm teria um valor mais próximo de, considerando a massa molar do hidrogênio igual a 2 gramas por mol, a massa do neônio igual a 20 gramas por mol. E a constante RT sobre V igual a 1 atm por mol. Então, eles querem a pressão parcial. Primeiro, a gente tem que descobrir a quantidade de mols que nós temos na mistura toda. Então, nós vamos aplicar a lei de gás ideal, que é a pressão total é igual a M total vezes R vezes T sobre V. O que significa número de mols total? O número de mols total não vai ser o número de mols do hidrogênio mais o número de mols do neônio, né? Não é isso que é o número total de mols? Então, nós temos que a massa isso aqui é a massa só do hidrogênio. Nós temos que a massa molar do hidrogênio é 1 grama. Então, do H2 vai ser 2 gramas por mol. E a do neônio vai ser os próprios 20 gramas por mol. Nós sabemos, então, que em 1 mol de hidrogênio, nós temos 2 gramas. E nós temos em 1 mol do neônio, nós temos 20 gramas. E nós sabemos também que a quantidade de massa na mistura do neônio é 4 vezes maior que a quantidade de massa do hidrogênio. Então, para a gente saber a quantidade de mols, então vamos fazer aqui separadinho. Nós sabemos que em 1 mol de H2, nós temos 2 gramas. Então, quantos mols nós temos em... Vamos colocar aqui que nós temos A gramas de H2. Então, em A.
isso daqui é igual ao N de H2. E da mesma forma, nós vamos fazer por neônio. 1 mol do neônio tem 20 gramas. Quantas gramas do neônio nós temos na mistura? Nós temos 4 vezes a quantidade de gramas do hidrogênio. Se nós apelidamos que a quantidade de gramas de hidrogênio é A, então a quantidade de gramas do neônio é 4 vezes A. Então aqui vai 4A. Então o número de mols do neônio é igual a sobre 5. Então a gente consegue agora descobrir o número de mols do hidrogênio, porque ambos estão em função de A, então nós conseguimos descobrir A e assim descobrir o número de mols do hidrogênio. Então, nós temos que A é aproximadamente 7. Se nós jogarmos aqui o valor do A dividido por 2, nós vamos ter que o número de mols de hidrogênio vai ser 3,5 mols. Então, nós sabemos que agora que o número de mols de hidrogênio é 3,5 mols. O que nós podemos agora fazer com isso, para a gente descobrir a pressão parcial do hidrogênio? É só jogar na fórmula do gás ideal, que vai ser pressão parcial do hidrogênio vai ser igual ao número de mols do hidrogênio vezes RT sobre V. Então a pressão parcial do hidrogênio é igual a 3,5, a unidade é em atm. A resposta correta, então, é a letra B, 3,6 atm. 10. 1 mol de gás hélio e 1 mol de gás carbônico são encerrados em um vaso rígido de 10 litros. Nesse sistema gasoso, considerando condições ideais, tem-se que a massa do hélio é igual a 2 gramas por mol, a massa do dióxido de carbono é igual a 4 gramas por mol. Então, eles querem que a gente marque a alternativa correta. A massa de cada um dos gases dentro do recipiente é igual? Errado. Se você tem 1 mol de hélio, você tem 2 gramas de hélio. E se você tem 1 mol de gás carbônico, você tem 44 gramas. Então, a massa não é igual. A pressão que o hélio exerce é igual à pressão exercida pelo gás carbônico? Essa alternativa ela está correta. Então, a pressão parcial que cada um vai exercer é igual, porque a quantidade em mols que eles têm é igual. Cada gás ocupa 5 litros de volume do recipiente? Errado. Não existe essa divisão de 5 litros para um e 5 litros para o outro. Como ambos estão com 1 mol, eles estão na mesma quantidade de matéria. Então, ambos estão ocupando os 10 litros junto. D. A pressão parcial do hélio fica, com o aumento da temperatura, menor do que a do dióxido de carbono? Errado. O aumento da temperatura vai aumentar a pressão para os dois gases, de forma igual. E a densidade varia com o aumento da temperatura? Nesse caso, como nós não estamos variando o volume está constante, igual a 10 litros, e a densidade nada mais é que massa sobre volume, se o volume não está variando e também nós não estamos adicionando massa, nós não estamos aumentando a quantidade de um gás e nem do outro, então a densidade não está variando. Então, a resposta correta é a letra B. A pressão que o hélio exerce é igual à pressão exercida pelo dióxido de carbono.